Primeiramente, né, quero desejar boas-vindas para quem está aqui neste evento conosco. Vou colocar uma música, né, para a gente iniciar aí e começar a refletir, e depois eu vou me apresentar de uma forma melhor. Só um minuto. Carol, tem que colocar para mim para compartilhar, por favor. Carol. Um instante. Tá joia. Eu não estou conseguindo te adicionar aqui. Ver se eu posso contar com a ajuda do Rodrigo. Acho que é ele quem vai conseguir, porque está como anfitrião. Rodrigo, você pode colocar a Joelce, por favor, como anfitrião? Joel, essa música não está tocando. Não, só um minuto. Eu comecei a escrever, nunca me cali. Agora tá indo? Tá certo. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada.
passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, a dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Estrela que brilha, clareia a trilha, ilumina e guia o meu caminhar. Alumei um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. Tome a caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, a dona de casa que não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preto dia a dia, pra polícia cê não é. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Só um minutinho, gente. Bom, eu escolhi essa música, né, porque eu acredito que ela vai de encontro com o que será falado aqui hoje. E como uma forma mesmo também da gente refletir, né, que hoje será falado, né, o cine comentado a respeito do filme Antônia, e foi só uma forma para a gente já ir aí aquecendo para o debate. Então, bom, desejo boas-vindas, né? Vocês estão me ouvindo bem?
Diante disso, eu vou passar algumas informações, né? Pedir para que todos, né, mantenham com o microfone desativado. Enquanto, né, os convidados, os palestrantes apresentem o conteúdo do debate, né? As interações devem ser feitas pelo chat e também aguardar a liberação para as perguntas. Nós vamos ter este momento para que vocês possam fazer essas perguntas, né? Estão aqui conosco os intérpretes de Libras, né? Soraya e Flávio. O encontro virtual, né? Esse encontro que estamos tendo aqui hoje é um evento preparatório do 11º Congresso Regional da Psicologia de Minas Gerais e do 11º Congresso Nacional da Psicologia, que são norteados pelo tema O Impacto Psicossocial na Pandemia, Desafios e Compromissos para a Psicologia Brasileira frente às desigualdades sociais. Todo esse processo tem como objetivo promover a mobilização das psicólogas e dos psicólogos para definir a contribuição do sistema, conselhos ao desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. As deliberações do COREP e do CNP deverão orientar a atuação no sistema do sistema Conselhos no triênio 2022-2025. Toda psicóloga pode enviar uma proposta para o seu CRP. O sistema para submissão está disponível no site do Congresso Nacional da Psicologia. O endereço será postado no chat aí do Zoom. E com isso, né, vou me apresentar. Eu me chamo Joelce, sou psicóloga, né, atualmente estou atuando na clínica. Fiz formação, né, em terapia sistêmica, terapia de casal e família. Hoje estou na comissão de mulheres e questões de gênero e represento a comissão na coletiva Mães Órfãos. E com isso, né, vou dar uma breve introduzida do que a gente pretende conversar aqui hoje, né, que o filme, né, Antônia, conta a história de 4 amigas, né, e dentro deste filme são apresentados os obstáculos que as mulheres negras enfrentam aí na sociedade, a violência, o machismo e dentre outras questões, né, e traz aí também uma questão de uma rede de apoio e afeto entre elas. O filme. Quem não viu o filme, eu super indico, porque eles nos trazem muitas reflexões. E com isso, também me apresento dizendo, né, que eu estou com uma blusa de frio cinza, um lenço laranja, cabelos cacheados, um brinco colorido, no fundo uma parede lilás com rosa, e com uma mulher desenhada na parede e com flores na cabeça. E assim, sendo assim, passo a palavra para a Clotilde. Boa noite a todas, todos e todes. Vocês estão me ouvindo bem? Como Joelce disse, meu nome é Clotilde, eu sou psicóloga, trabalho atualmente na clínica e também sou referência técnica no Sersan AD no Barreiro. A minha trajetória para chegar até a psicologia passou por 15 anos trabalhando com mulheres, como doula, acompanhando partos em uma atividade da Prefeitura de Belo Horizonte que formou as doulas voluntárias para trabalhar nas maternidades públicas do SUS, em BH, e trabalhei com um grupo de mulheres em BH, em Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, reverberando, né, essa ideia do cuidado feminino em várias frentes, até
ser convocada à psicologia para complementar esse trabalho que a gente já fazia. Eu venho de uma família de mulheres fortes, trago muita influência das minhas avós, a Dejanira, que era uma índia, e Conceição, que era foi uma filha, né, que nasceu já na lei do ventre livre. Então, o sangue indígena e o sangue escravo vibram e reverberam nas minhas células o tempo todo. Fiquei muito feliz pelo convite e me apresentando também para as pessoas. Eu sou negra, eu estou usando uma blusa de frio, né? Tá frio, azul escura. Eu uso óculos, tenho os cabelos encaracolados. Ao meu fundo temos uma cortina, né? Uma parede clara também. Estou no meu consultório e recentemente coloquei aparelho. Hoje, inclusive, foi um dia de manutenção. Qualquer dificuldade aí na fala, vou pedir desculpas de vocês por isso. Fiquei muito feliz com o convite para estar aqui com vocês hoje. Participo no CRP da Comissão de Mulheres, Orientação em Questões de Gênero e também represento o CRP na Comissão de Direito das Mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. São frentes de trabalho que me trazem muito orgulho e que me convocam o tempo todo a estar cuidando desse que é o nosso ideal, né? Cuidar do feminino em todas as suas múltiplas formas, né? Dar voz, dar espaço de fala para as mulheres que muitas vezes ficam invisibilizadas. Assistir o filme Antônia foi uma grata surpresa. Eu tenho muito pouco tempo assim, para filmes, essas coisas. Eu assisti em 3 etapas, depois consegui assistir de novo, junto com a minha família. Eu sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, o Caio, de 17 anos, e o Enzo, de 7 anos. E eles participam comigo dessa luta, né, nesse engajamento, ficaram muito, muito felizes com o filme também. Principalmente na questão da representação que aparece ali, né? A história das mulheres, ela nos convoca e ela nos chama a atenção, porque muitas vezes, em muitos momentos daquela história, eu me via nelas. Fiquei pensando assim, não consegui fazer uma pesquisa na internet para saber da história do filme, de como que foi pensado o roteiro, para entender se há ali uma questão de baseado em fatos reais. Mas mesmo que não houvesse assim, um direcionamento imediato para aquela história, eu acredito que a história dessas 4 mulheres reverberam e falam da história da grande maioria das mulheres do nosso país, né? Resistência, superação, perseguir os sonhos, né? A irmandade que as une e principalmente, né, a superação dos desafios que envolve quem nasce num contexto de marginalidade que muitas vezes a periferia nos coloca. Né? Quando a gente fala em marginalidade, a gente geralmente pensa no marginal, na questão do bandido, mas não, marginal, né? A margem, né? Que é a origem da palavra, fala de pessoas que ficam ali nas bordas da sociedade, precisando muitas vezes dar o sangue para conseguir alcançar objetivos que para outras pessoas que estão consideradas dentro da sociedade é muito mais fácil. E aí eu também queria falar um pouquinho sobre esse momento, né? Por que estamos aqui juntos, reunidos hoje? O que nós estamos celebrando? O que nós estamos comemorando? Oi, Priscila! Saudade também, muito bom. Desde já quero falar que quando eu cheguei lá na FEAD, e caloura, começando o curso, você já lá nos períodos finais, você foi sempre muita inspiração, viu? Foi sempre muita inspiração, vendo você lá na frente fazendo aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer na faculdade, foi assim, uma certeza de que eu estava no caminho certo. Gratidão por ter você na minha vida, viu? Muito bom te ver, com certeza. Então, nós estamos aqui hoje nesse evento, né, dando o passo inicial para eventos que serão muito maiores e que comemoram aquilo que nós teremos no dia 25 de julho, alguns dias para frente, que é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Nós não podemos esquecer que é isso que nós estamos aqui fundamentando e reforçando. Por quê?
É um movimento que nasce, né? Nós podemos falar de um passado mais distante, desde 1880, quando o movimento feminista começa a crescer, e desde então fazendo recorte para a mulher negra, porque falar de mulher é uma coisa, né? Falar de mulher negra é outra coisa, porque nós somos convocadas o tempo todo a sermos melhores, a sermos mais fortes, né? A ideia de que não, são tantas coisas, são tantas classificações que são colocadas quando se pensa em mulher negra, que nos colocam, de repente, num lugar de necessidade de ser superior, de ser mais forte, de dar mais conta das coisas. De acreditar que, por sermos negras, né? Quantas vezes nós já não ouvimos, a mulher negra tem a anca larga, vai ser mais fácil parir um filho. E eu tenho, assim, N momentos na minha trajetória enquanto doula, em que eu percebia, numa sala de parto, num bloco cirúrgico, esse contexto de entendimento de que a grávida que está ali em trabalho de parto, por ser negra, teria um melhor desempenho no decorrer do trabalho de parto, teria mais facilidade para a dilatação, né? A forma como o nosso corpo é visto na sociedade como um corpo que favorece a erotização, a sensualidade. Então, nós todos os dias nos deparamos com conceitos que já estão postos pelo simples fato de nós sermos mulheres e negras. Então, é isso que também estamos aqui reforçando hoje, estamos aqui trazendo, né, esse dia que foi fundado em 1992, quando acontece o primeiro encontro das mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. E aí, a intenção desse evento que chega até nós hoje é exatamente esse, dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, exploração e racismo. E aí também não posso deixar de falar, né, de Teresa Benguela, que foi escolhida aqui no Brasil para ser a cara que vai aparecer nesse nosso movimento, uma mulher que, após a perda do marido, assume o comando do Quilombo e, durante décadas, protagoniza várias ações e lutas de enfrentamento a esse racismo e de empoderamento da população negra. Nós temos que falar também, né? Sinto a necessidade de falar nesse momento do que é esse histórico de luta da mulher negra no Brasil. É sempre resistir, construir e avançar. São verbos que fazem parte da nossa história, as nossas condutas, né? A nossa linha de trabalho, ela sempre vai envolver a resistência, nunca é muito fácil. E para muitas mulheres, estar num espaço onde ela pode falar, onde ela vai ter condição de dar voz a um movimento, a um ideal, só acontece porque ela, por trás, vai conseguir alguém que a referende. Então, são muitos os meandros. E aí também, aproveitando esse momento de fala, eu quero homenagear, né, Djamila Ribeiro, Carolina Marília de Jesus, Conceição Evaristo, Mel Duarte, e tantas outras, Thaís Araújo, enquanto atriz, e tantas outras mulheres negras que estão aí aparecendo, estão fazendo muito sucesso, mostrando, né, a nossa capacidade de produzir, de contextualizar, de fazer acontecer no cenário brasileiro e também no cenário mundial. E também, né, pontuar que esse nosso momento ele tem a ver com a pandemia e o quanto as mulheres, de uma forma em geral, foram cobradas nesse momento para aparecer, para sustentar, né, um espaço, uma condição de sobrevivência mesmo das famílias. Eu até fiz aqui um apanhado dos números que envolvem o contexto feminino e negro durante a pandemia. Nós, hoje, de acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva, aponta que são 5,2 milhões de mães, em sua maioria mulheres negras, 72% delas responsáveis pelo orçamento familiar.
nas regiões de periferia. Quando a gente pensa nisso, gente, é assustador, né? Principalmente porque, enquanto mulheres negras, temos menos acesso aos dispositivos e às políticas que poderiam nos ajudar nesse momento tão difícil, né, na vida de todas nós, do nosso país e do planeta como um todo. Acho importante também frisar que no meu trabalho, né, meu trabalho clínico, o meu trabalho no CERSAM, hoje mesmo, pontualmente, né, a gente já vem há uns 2, 3 dias nos preparando para esse evento, e acaba que o nosso olhar ele fica muito voltado, fica direcionado para esse contexto do evento em si. E hoje eu tive a oportunidade de observar, durante os meus atendimentos, durante o acompanhamento no plantão, o quanto as mulheres são responsáveis pela condução da saúde mental da família. Dos atendimentos que eu fiz hoje no CERSAM, 100% eram de pacientes que foram levados pelas mulheres, ou pela esposa, ou pela mãe. Eu atendi mulheres e atendi homens, mas a presença das mães conduzindo e cuidando, muitas vezes de uma forma enfática, porque o usuário às vezes não quer esse cuidado, é muito grande e é definidora no papel que nós temos hoje na sociedade. O filme fala de 4 mulheres amigas que cresceram juntas, né, que são inicialmente um suporte, um backing vocal de uma banda de rap masculino e que, num determinado momento, resolvem protagonizar a própria banda. Escolhem para isso o nome de um ancestral, né, de um avô que representa as 4, e é muito interessante perceber como o primeiro conflito que se apresenta para as 4 envolve um homem. E aí é importante a gente pensar que nós vivemos numa sociedade que nos ensina desde a infância a sermos rivais umas das outras. Então, quando eu trabalho com um grupo de mulheres, por exemplo, a primeira desconstrução que eu acho importante de ser feita é essa. Nós não somos rivais. E quando nós nos colocamos numa situação em que um homem se apresenta como fator motivador de uma quebra de enlaçamento, de amizade, por quê? Né? Por que nesse momento esse homem, seja ele qual for, consegue esse papel, consegue fazer esse cisma, né? Consegue fazer essa divisão de uma dupla ou de um grupo? Esse é um ponto importante da gente pensar. Uma fala muito, muito presente que eu escuto, eu tenho outras linhas de trabalho também, e aparece muito nossa, naquele lugar só trabalha mulher, é um horror, é uma confusão, é muita briga, é muita fofoca. Não que isso só aconteça em ambientes onde a maioria é de mulher, mas como sempre é destacado em ambientes em que as mulheres estão atuando de uma forma mais coletiva, a disputa entre essas mulheres sempre vai ser colocado como um ponto marcador, definidor. Onde tem muita mulher, sempre vai ter muita briga, né? É um dos pontos que a gente luta o tempo todo para poder mudar. E aí, outros pontos que eu acho que no decorrer da fala da Cláudia e depois na hora que for aberto para discussão, a gente pode trazer também, é o fato da violência, né? Da homofobia, que também aparece, do machismo estrutural puro e simples, quando o marido chega e fala você não vai, pronto, e acabou. Essa ideia, né, do poder e da... fugiu a palavra assim... da propriedade do corpo feminino. Como que a gente muitas vezes... a gente se vê nesse papel e vemos como que as mulheres se deixam colocar nesse papel sem perceber e sem conseguir fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Eu assim, fiz um apanhado geral do que eu percebi no filme e finalizando, né, na questão do filme, muito, muito importante frisar, é o fato de que é a partir do momento em que elas percebem que sozinhas e separadas elas se tornam mais frágeis, elas buscam se unir de novo.
Então, finalizando esse primeiro momento, nós precisamos estar juntas, sempre. Nós precisamos buscar alianças, buscar parcerias, buscar o diálogo para chegar num ponto de comum, um ponto de apoio, para que nós nos fortaleçamos, né? Juntas somos fortes, mais do que nunca, é uma frase muito verdadeira. E aí, finalizando, né, vou cantar. Oh, Antônia brilha, oh, Antônia brilha. Antes de passar a palavra para a Cláudia, né, eu achei muito interessante essa porcentagem que você trouxe, né, porque a maioria das famílias monoparentais, as mulheres chefes de família são as mulheres negras, né, e aí a gente precisa também falar um pouco disso, assim, que no filme acaba mostrando isso quando uma delas se separa e ela fica ali toda com a sobrecarga de trabalhar e cuidar da filha, né? E essa questão também das mulheres negras no mercado de trabalho, né? A gente sabe aí que são as mulheres, né, que recebem menos, que às vezes estão em serviços, né, que não são valorizadas. E eu achei muito importante todos esses pontos que você trouxe com a relação do cuidado, quando você fala do Sersan, né? A gente vive numa sociedade pautada numa lógica patriarcal, né? E a mulher é sempre atrelada ao cuidado. Por mais que algumas coisas tenham se modificado, ainda isso é muito forte, né? Que a mulher que cuida, a mulher que tem essa responsabilidade aí. Com isso, passo a palavra para a Cláudia. Tem que desligar seu microfone, Cláudia, a gente não está te ouvindo. Liguei? Então, peço desculpa pelo nervosismo e pela falta de habilidade com a tecnologia aí, né? Mas vou tentar contribuir da melhor forma possível com esse debate, né? Então, meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga hospitalar aqui na minha cidade, trabalho nessa área há 19 anos, trabalho também na clínica, tenho o meu consultório e hoje eu tenho um companheiro, tenho 5 filhos, tenho uma neta. Atualmente faço parte também, né, do conselho, no CRP, na comissão, né, de igualdade racial. Aqui em Divinópolis também sou vice-presidente do Movimento Unificado Negro, do MUND. A gente já desenvolvi um trabalho dentro do MUND, de justamente trabalhando essa questão da consciência da mulher e a importância dela na educação e na formação de novas gerações, e a resposta mesmo que muitas vezes a gente dá sem perceber, né, a todas essas preconcepções que a gente já falou aqui, o machismo, o racismo institucional e tudo mais, né? Então, no filme me chama, além de tudo que a Clotilde já falou, me chama também a atenção o não direito da mulher negra ao amor romântico, né? Elas foram cantar numa festa de aniversário da esposa do produtor, e ele todo romântico, fazendo uma homenagem para a esposa, e elas cantando, e o marido, né, de uma delas era um bandido procurado, a outra tinha engravidado, o marido proibiu de participar de cantar, de fazer o que ela mais gostava, né? A outra foi instigada, né, nessa rivalidade feminina, que ele fez aquilo intencionalmente, ele sabia o que ele estava fazendo, ele queria mexer com
com uma delas, no sentido para que ela voltasse para ele, né? Então, uma forma que ele achou foi justamente de provocar a amiga, né? Ele queria justamente provocar essa rivalidade. Então, além disso tudo que já foi colocado, chama muito atenção essa questão do não direito da mulher negra ao amor romântico, né? Não somos princesas, somos guerreiros, né? Sempre nos colocamos dessa forma. Uma outra cena que além dessa questão do nome, ser Antônia, em função da homenagem ao ancestral, a mãe de uma delas, né? Buscando forças, né? Que até a Sandra de Sá na religião, como forma de suporte para dar conta daquilo tudo. Me chamou a atenção mais no final, quando na delegacia, né? Aquela menininha foi para a delegacia, eu sou péssima para lembrar nome. A jogada que ela fez, né? O tempo todo, ela conversando com o policial, falando que estava acreditando na fantasia, de que aquilo ali não era nada muito grave, que estava tudo bem. Isso, protecionismo com relação à figura masculina também nesse sentido, né? Muito pequena, ela já criou esse jogo de proteção com relação a ele, e quando a mãe chega, ela fala que o tempo todo sabia o que estava acontecendo, mas fez isso para ele não se sentir mal, né? E também essa passar isso tão nova, ela já teve essa leitura, né, do papel da mulher negra dentro da sociedade, sem falar muita coisa, sem falar nada praticamente, isso foi aprendido. Então, quando a gente quando a gente trabalhava o Mudjere, que era um movimento aqui que fazia parte de umas ações do Mundo aqui em Divinópolis, o nosso foco era justamente de trabalhar a linguagem das mulheres com relação às crianças, de aceitação de si e de se colocar num lugar de direito à independência, mas também de requerer do outro algum movimento com relação a ela, de se valorizar também isso, de poder usar o cabelo como quiser, né, a roupa de acordo com o que quiser, mas eu lembro que uma das histórias que me marcou muito no Mudjere era uma criança numa escola particular e a mãe de uma outra criança, essa criança era negra, era do Mudjere, e uma outra criança que era dessa mesma escola, branca, o pai dessa criança que era branca reclamou com a mãe da outra menina que ela não ficava quieta, que ela parecia demais. E ela, num primeiro momento, tentou tirar esse lugar da filha mesmo, que era uma menina muito desinibida, né? Dançava e gostava de participar das atividades da escola. E até um determinado momento ela achava que, de fato, ela tinha que tirar a filha dela deste lugar, que não era o lugar dela. Então, o trabalho foi de mostrar que, na realidade, ela estava vivendo uma situação de racismo institucional que ela nem estava se dando conta do que estava acontecendo ali. E são situações tão pequenas, tão minuciosas e tão rotineiras, que se a gente não para refletir sobre isso, nós também estamos nesse laço o tempo todo, né? Na criação dos nossos filhos. E numa dessas reuniões foi que ela percebeu, não, que aquele era o lugar da filha dela, que o casal queria é que ela fosse mantida num lugar de invisibilidade, que a filha dela estava aparecendo muito. E tem que aparecer mesmo, se quiser aparecer, que apareça, se tem habilidade para isso, que apareça, né? Então, o lugar da mulher negra, da criança negra, era um lugar onde ela quiser estar, né? Mas, e às vezes a gente desperta para a percepção dessa questão do racismo institucional muito tarde. E mesmo que nas nossas criações a gente tenha, na minha casa, por exemplo, a gente foi incentivada a estudar e tudo mais, algumas situações específicas é como se empurrasse e puxasse, né? Empurra e puxa. Você vai, mas até um determinado ponto. Dali para lá não é o seu lugar. Então, esteja atento que existe uma linha.
né? Então, desfazer e desconstruir essa ideia de limite, porque eu sou negra, porque sou mulher, não é fácil, é uma batalha nossa o tempo todo, mesmo nós que estamos aqui discutindo sobre isso, a gente se pega em situações em que a gente tem que parar e refletir sobre isso, né? E esse filme deixa claro muitas situações. Uma outra situação no filme que me chamou muita atenção foi aquele moço com a perna que ganhou um tiro na perna e elas foram ajudar. Assim, o tamanho e o peso do cara é desproporcional para elas, mas é como se tem que vencer, não tem limite, você tem que dar conta, né? E juntaram as três para ajudá-lo a subir a ladeira lá, né? E cuidar dele o tempo todo. E, se eu não me engano, foi ele que falou que depois de que estava curado, né? Falou para ela que ela estava grávida, mas que ficaria com ela se ela parasse de cantar. Ou seja, ela não colocou uma condição para o cuidado, mas para ser cuidada, ela recebeu uma condição, né? De que ela precisava deixar de fazer o que ela mais gostava, né? E isso a gente vive muito no nosso dia a dia, né? A gente vê isso em muitas situações. E isso é tão claro que uma situação de atendimento aqui no consultório, uma menina negra, muito nova, que já tem uma profissão, uma estabilidade profissional e tudo mais, ela, nos relacionamentos, sempre tomava iniciativa de organização, do que ia fazer, de prover, né? Vamos sair, não tem dinheiro, ela ia cobrir. Não, vamos fazer alguma determinada coisa, não posso. Devia até comprar roupa mesmo, as coisas para o parceiro poder estar junto dela. E aí, quando era para o contrário, ela achava que não era devido, porque ela não tinha se esforçado para conseguir aquilo. É como se tudo que fosse nosso tem que ser conquistado com muito esforço. Se não tiver esforço, nós não temos direito. E por que tem que ser assim? Até quando vai ter que ser assim? Por que não pode ser leve? Porque eu não posso ser cuidada também? Para eu ser cuidada, eu tenho que deixar de ser eu mesma? Eu tenho que deixar de brilhar? Né? Então, o filme me trouxe esses questionamentos. Mas, até que elas descobrissem que juntas elas eram mais fortes, em algumas situações elas cederam aquilo que era proposto para elas, né? Parar de cantar, que uma gravidez seria problema, mesmo quando a gente dá esses números aqui, que 70% das mulheres são provedoras dos lares, né? Ainda tem essa preocupação de como que eu vou cuidar do meu filho, se na fritada dos ovos a gente acaba cuidando, ainda muitas vezes tendo que, né, contribuir com o parceiro, né? Então, assim, o filme me fez pensar essas coisas, né? Da condição da mulher negra na sociedade, que continua muito sendo o objeto, né? O corpo como objeto de prazer, mas muito limitado em algumas coisas, né? Muito desvalorizado em muitas situações. Ainda continua sendo uma luta, não é à toa que a gente está aqui reunidos falando sobre isso, né? Apesar de termos maioria, continuamos sendo minoria pela questão da marginalidade. Somos minoria não pelo número, mas pela condição, né? De limitação das oportunidades, de falta de reconhecimento da condição, uma coisa muito interessante, os meus filhos mais velhos, eles já fazem faculdade, e os 3 mais velhos, né? E aí é muito interessante, assim, que mesmo que fazem em regiões que tem uma população negra grande, ele é o único negro na faculdade. Ainda continua sendo assim, né? Então, 2 fazem engenharia, 1 faz medicina e, na grande maioria das vezes, na realidade, eles são os únicos negros das turmas que eles estão.
né? E isso é chocante. Na escola da minha menina, ela é a única menina negra. Ela tem 8 anos de idade. Né? Então, assim, é uma luta que o meu desejo é que em algum momento fique mais leve para todo mundo. Né? E que, às vezes, é tão interessante como você tem que mostrar para a pessoa que o racismo existe e que as falas que se usam hoje em dia faz com que ele se torne tão sutil que parece natural. Né? Nas pequenas falas, às vezes as pessoas vêm conversar achando que está agradando, né? O dia que eu descobri o que significava mulata, gente, odiei, nunca mais quis escutar isso na minha vida, né? Como assim? Não me chama disso, não, que eu fico muito nervosa. Então, assim, são aprendizados. Até nós precisamos aprender para conseguirmos defender. A história é tão distorcida e foi tão... A nossa identidade, os nossos valores foram tão deturpados que a gente não, num primeiro momento, não tem orgulho de ser negro. A gente precisa ter orgulho de ser negro e isso a gente consegue buscando a história, entendendo um pouco a história que foi mudada. Todas as situações em que o povo negro tem destaque, ele foi distorcido, de alguma forma, em benefício da população branca. E é apresentado para a gente como se fosse assim. É assim, e você vai contestar como? Né? E não é bem assim. Né? Então, nas nossas aulas de história, a gente conta-se história, mas não a localização das situações onde ocorreu que fica na África. Não é falado que fica na África. Né? Então, o povo negro contribuiu de forma significativa e isso não é falado. Quando se atribui ao povo negro só coisas ruins, aí realmente fica muito difícil de você aceitar a si mesmo, porque ninguém quer ser ruim. Né? Ninguém quer ser marginalizado. Ninguém não quer ter valor, né? E a mídia, a forma como as coisas são apresentadas para a gente, muitas vezes traz essas distorções. Voltando à questão da mulher, né? Somos colocados sempre como guerreiras fortes. Em alguns momentos, isso fica muito pesado para a gente. Né? E essa união das mulheres pode ajudar a disseminar esse peso, as coisas serem um pouco mais leves, né? É isso. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou negra, estou com cabelo com coquinho, meu cabelo é crespo. Atrás de mim tem uma parede branca, estou vestida com uma blusa azul e branca, listrada de azul e branca. E é isso. Eu gostaria de fazer um comentário, né, do filme, assim, que eu acho interessante trazer sobre o silenciamento das mulheres negras, né? Assim, tem um determinado momento do filme que uma delas está conversando com a filha, né? Que a filha acorda, que teve pesadelo. E ali, ela, em um determinado momento, fala que ela gostaria... deixa eu anotar até a fala aqui. Que ela gostaria de ser ouvida, né? Coisa que muitas das vezes as mulheres negras, as suas falas em determinados momentos são desvalidadas. Assim. E me veio a cena do filme também, quando uma delas vai presa, que ela fala, né, que matou em legítima defesa, o delegado nem deu a ela a condição de falar, né? Já foi mandando, não, joga ela lá, coloca ela lá. Né? Então, é uma das coisas que eu fico me perguntando, e até mesmo quando a gente tem esses espaços, né, esse lugar de fala, né, que eu acho importante falar, lugar de fala que nós temos e que é direito nosso de cada vez poder debater mais e mais e mais esses assuntos, de levar informação.
E eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto também que elas foram silenciadas, né, em alguns momentos, até mesmo desqualificadas, as pessoas não acreditando no trabalho delas, né, que elas queriam fazer o grupo delas, elas não queriam estar em segundo plano, né? Então, é um filme muito rico, assim, é um filme de 2006, mas a gente vê que isso ainda é muito presente, né? É muito latente. E eu percebo, a maioria das minhas pacientes são mulheres negras, e eu percebo muito esse silenciamento. E muitas delas não tiveram acesso à terapia. E quando chegam, elas têm dificuldade de falar de si. E isso, assim, é muito latente, porque ali também, você também tem que falar que é seu lugar, aqui você pode falar, né? E não só aqui na terapia, mas em outros lugares. Então, quando uma delas fala isso no filme, que ela gostaria, né, de ser ouvida, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E diante disso, né, gente, gostaria de saber se alguém né, gostaria de falar, se prontificar, trazer alguma experiência que eu acho importante. A gente está aqui como uma forma de diálogo, né, para que todos possam participar mesmo, que é um lugar nosso. E eu convido a vocês, que seja pelo chat, né, ou que seja abrir aí o microfone. A Clotilde até colocou aqui no chat, né? Das mulheres negras falarem delas, porque muitas vezes nos trazem o problema que é o problema do outro, que elas se sentem responsáveis em resolver. Né? E é bem disso, assim, elas carregam essa questão do fazer tudo, né? E tirar elas desses lugares é um processo, né? E é um processo bem doloroso, né? Diga-se de passagem, e difícil. Até mesmo até elas reconhecerem que elas também dona das suas histórias, que elas são donas das suas escolhas. Nossa, e é doloroso, né? Eu falo quanto mulher negra, assim, né? De entender que não damos conta de tudo, né? Que a gente não dá conta de segurar o mundo, e o quanto que a nossa rede de apoio nos fortalece, quanto mulheres negras. A Priscila quer falar. Pode ir, Priscila. Eu até esperei, porque eu sou sempre a primeira a puxar o bonde, mas enfim. Primeiro eu quero agradecer as meninas. Clô, que delícia te ouvir, saudades FEAD, meu Deus, que viagem no tempo. Eu não tinha visto Antônio, eu não conhecia esse filme. E eu sempre tendo a pegar os filmes e pensar na musicalidade dele, sabe? E foi uma coisa que me marcou demais, gente. Assim, eu queria partilhar aqui com vocês. Quando no primeiro momento do filme, elas começam cantando um rap, né? Um rap de empoderamento, que está ali expressando um sentimento. Me marcou muito quando elas vão ensaiar naquela quadra. Eu também sou péssima, viu, Cláudia? Eu não guardo o nome dos personagens, não. Faço até anotação quando eu tenho que falar. Mas aí a filha de uma das garotas percebe elas ensaiando e imita a forma de andar, o jeito de falar sobre si, né? Assim, o jeitinho que ela tá, não sei se vocês lembram, ela faz direitinho, aquilo é muito simbólico, sabe? Aquilo é um movimento muito simbólico. Mas, enfim, elas começam, né? E aí, na primeira festa que elas vão depois, elas cantam aquela música, que nada mais, nada menos é Killing Me Softly, né? Que tem The Food e Lauryn Hill cantando. E aí eu até abri aqui, que eu não lembrava a tradução exatamente, mas eu sabia que tinha alguma coisa com Me Matar Suavemente. Eu não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Que é apertando minha dor com os dedos, cantando minha vida com suas palavras, me matando levemente com a canção dele, contando toda a minha vida com as palavras dele, e me matando levemente com a canção dele.
E na hora que o marido vai fazer a homenagem lá para... Gente, eu minimizei, não sei aumentar o negócio. Não. Na hora que ele vai fazer a homenagem lá para a esposa, ele vai todo feliz. E aí, amor, você lembra dessa aqui? Como é que era? Como se assim, fosse uma canção super feliz, maravilhosa, e a música falando isso, sobre se matar levemente. E aí, no outro momento, gente, é aquela coisa, analisar letras de música é um caminho sem volta. E depois que a gente começa a analisar, acabou. E aí, eu não tinha, porque na época que essa música estourou, eu lembro que eu era criança, mas eu lembro que eu cantava Rick Renner horrores, criança. Então, quando tem aquela música lá, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Principalmente quando ela beija a minha boca e se entrega inteira. Então, ela é uma deusa, mas às vezes ela também é uma louca. E aí me lembrou muito o lugar de histérica, né? Em que nós somos colocados quando nós, mulheres, assumimos uma postura, né? Uma feiticeira, que ela faz um feitiço para o homem. Ela seduz, né? É o que é aquela palavra que vocês já devem ter ouvido, a lascívia, né? Então, assim, mas ela é demais, principalmente quando ela se entrega inteira. Principalmente quando ela deixa, né, os desejos e os sonhos, e o quanto que as músicas, gente, é muito interessante, eu fui reparando isso, quanto que as músicas vão acompanhando o que está acontecendo no filme, né? E o filme, ah, não, que tristeza. E aí, naquela última canção, que depois da mocinha lá e uma das Antônias serem presas, que ela canta, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem onda como o mar, no infinito, dentro e fora. Então, assim, é um mar de coisas e sentidos dentro e fora, né? E é muito interessante, vocês falaram isso, o quanto que a rede dela de apoio foi sendo minada. Então, assim, a rede dela, as 4 foram sendo minadas por várias questões que vocês já apontaram maravilhosamente. E a última moça que fica é uma que tem uma rede de apoio que é mostrada, que é a mãe. A mãe dela ali fica com ela enquanto ela fica com a filhinha, enquanto ela sai para cantar. Né? É a última, né? Aí depois ela vai atrás da Maia, é a única que eu guardei o nome. Isso, né? E elas se reconectam. Mas é interessante que é também a única que mostra uma rede de apoio. E aqui ficou. Então, assim, vai dizendo disso, sabe? Da importância da nossa rede de apoio, desse cuidado que a gente já compreendeu e quando não compreende, como a Clô falou, a importância de romper com essa rivalidade feminina. Mas, enfim, eu queria só ressaltar aí, e lógico, né, no final, elas cantam Antônia Brinha. Então, assim, o quanto que é significativo, né, a história musical desse filme. Não podia deixar de falar. Uma coisa, só comentar uma coisa interessante, outra coisa que me veio à cabeça aqui, que elas fazem os shows, né? Quando estão chegando para subir no morro, elas trocam os sapatos todas as vezes, tiram o salto e colocam um sapato de salto de baixinho, né? Para dar conta de subir. Então, assim, o glamour ficou, né? O glamour ficou para trás daqui, agora a vida é dura, né? Tem que estar com o pé no chão, né? Então, são várias cenas bem significativas. Só vou ler o que está escrito aqui no chat e aí passo a fala para a Ana Cláudia. Concordo, Joel, se é a Rosimari, né, que está falando, concordo, Joel, se essa desconstrução de que temos que dar conta de tudo é complexa, mas urgente. Eu, particularmente, detesto o título de guerreira, pois na maioria das vezes observo que esse título é imposto no sentido de nos colocar no lugar de quem é obrigada a dar conta de tudo. Como disse Clotilde, porque não pode ser leve. Resistir, sim, construir e avançar no sentido de gritar ao mundo que somos seres que sentem, cansam e merecem respeito como qualquer pessoa. Amei as falas, obrigada pela oportunidade. Vai lá, Ana Cláudia.
péssima com a tecnologia, tá, gente? Você achar a mãozinha, você ligar o microfone. Enfim, boa noite a todas. Gostaria de agradecer a fala, né, da Clotilde, da Cláudia, belíssimas, a Pri, como sempre, linda. E eu gostaria de começar a minha fala lendo um provérbio africano que fala que até que o leão aprenda a falar, a história será contada pelo caçador. E, assim, é muito forte, o que me chamou a atenção na parte do filme é quando elas cantam, né, que elas sobem no palco, que até então é composto por muitos homens e elas enfrentam isso. Eu vejo a música também como um espaço de poder, no qual a mulher, né, cada vez mais ela tem tomado, tem ocupado esse espaço, e quando é a mulher negra, então, melhor ainda, pode comer. E isso é algo que tem me chamado a atenção nesses espaços de poder, tanto a mulher, principalmente para a mulher negra, quanto é difícil, e principalmente no campo acadêmico também. Recentemente eu apresentei a minha monografia, graças a Deus, que fala sobre racismo acadêmico, e, e eu trouxe principalmente ideias de intelectuais negras que poderiam, né, estar dentro desses espaços e que muitas vezes nós não escutamos, eu acho que nem escutamos falar sobre essas mulheres negras, principalmente, essas intelectuais. Né, intelectuais como Isildinha Batista, Maria Lúcia da Silva, e tantas outras que poderiam, né, compor esses espaços. E quando a gente fala sobre o racismo acadêmico, a gente fala no campo das ideias, e porque quando eu apresentei a monografia, o professor da banca até falou assim, mas engraçado, as portas das faculdades são abertas, por que eles não vão? Eu falei assim, é uma pergunta até que eu volto para ti, por que eles não vão? Então, assim, e quando eu falo, né, sobre o racismo acadêmico, é exatamente no campo das ideias. As portas podem estar abertas, mas será que essas ideias têm entrado? Elas estão ali? Então, acho que quando uma das componentes do grupo, né, a Antônia, fala sempre assim, que a voz dela teria que ser escutada. De alguma maneira, né, a música poderia levar essa voz, outras pessoas iriam escutar. Então, é algo assim que me chama muita atenção e que quanto mais mulheres negras como nós ocuparmos esses espaços de poder, eu tenho certeza que muitas coisas mudarão, muitas coisas serão diferentes. É isso, eu estou um pouquinho nervosa para falar, então, é sobre isso que eu queria deixar aqui. Muito obrigada para todos. A internet está péssima. Eu queria comentar uma coisa, o seguinte, esses homens fracos, vamos falar assim, né, que não sabem cuidar de nós, somos nós que criamos, certo? Então, de certa forma, essa força enfraquece o outro, de alguma forma, e depois a gente quer deles um posicionamento também, né? Se eu cuido, se eu dou conta, se eu faço tudo, se eu carrego o mundo nas costas, para que o outro vai se esforçar? Se eu aceito que seja pesado, qual o movimento que o outro vai ter que fazer? Então, né, essa história de ser responsável pela educação, pela criação, eu brinco que ser mãe é a melhor e a pior coisa do mundo, porque, assim, você tem que saber medir água com fubá. Você não pode dar demais, mas também não pode faltar. Existe receita certa? Não, porque um você precisa dar mais e o outro você precisa faltar mais. Para que eles tenham, percebam a força que eles têm também. E vai ter erros? Vai. Mas se você não permite que ele vá, a chance de você errar é maior, porque eles não vão descobrir que eles também têm uma força. Né? E quando a gente coloca essa responsabilidade toda para a mulher negra guerreira, e aí? Só nós vamos lutar? As armas todas serão nossas e eles virão atrás? Né? Então, a gente tem que pensar, discutir um pouco mais sobre isso também, porque a gente precisa ter um lugar, mas também tem que dar lugar ao outro. Né? Inconscientemente, esse lugar de poder só é dado ao homem pela nossa palavra, se a gente fizer isso. Se a gente não fizer isso, ele não vai ter esse lugar.
né? Aí a gente vai ter um monte de homem fraco e vamos ter que continuar guerreando. Então, a gente tem que procurar conversar mais. Que a gente quer um lugar, mas também precisa que o outro cresça. Vou só ler o que está aqui no chat e já passo a palavra para a Bianca e para o Vinícius. Aqui no Vale do Jequitinhonha, quem está falando é a Lívia. Aqui no Vale do Jequitinhonha, as mulheres negras simbolizam o que Cláudia colocou. A mulher forte, para a qual a luta sempre foi árdua. E depois a Daireli diz que ela também é do Vale do Jequitinhonha. Isso. Ela diz que a mãe dela, né, foi nomeada assim, como a guerreira, e por vocês eu via dessa forma. Até que agora eu compreendo o porquê do fato. Quem que vai falar primeiro? Acho que era a Bianca que levantou a mão primeiro. Pode ir, Bianca. Então, a fala da Ana me tocou muito. Acho que é porque a gente também estudou no mesmo lugar, né? Depois da faculdade que eu fui descobrir muitas coisas, porque assim, para mim ficou tudo mais claro com o Djamila, esse movimento mais recente. Aí eu fui pensar, meu Deus, como é que eu fui formar sem saber nada disso, assim? Porque existiam livros de psicologia social que falavam sobre o racismo e existiam professores preocupados com a causa também. Mas como isso era secundário, assim, como isso era posto como uma segunda linha, como se não tivesse importância dos grandes filósofos brancos, né? E agora eu tô lendo um livro do Fanon, assim, que ele tá falando mal de, não falando mal, né? Criticando com muito embasamento pessoas que a gente aprendeu na faculdade a venerar, assim. A gente está como se tivesse tendo que desaprender tudo, porque a gente vestiu uma máscara e muitas vezes, a quantidade de vezes que a gente está falando de questão da violência da mulher, questão de gênero, que a gente está usando só as arqueologias e saber como se a mulher não pudesse ser a fonte, né, de informação. Eu acho que parte disso a gente tem que tentar fazer também. Qualquer tipo de trabalho é meio que um boicote, assim. Parece que isso é a única coisa que funciona mesmo. Porque uma das coisas que funciona. Porque é impressionante. Eu fiquei realmente... Foi uma tristeza, uma epifania, assim, quando eu li, mas também foi uma tristeza enorme. Bianca, pediram para você escrever o nome do livro no chat. E eu O compartilho. Fanon? O que Não, você é o citou. classicão, né? Peles negras e máscaras brancas. Ah, sim. Eu compartilho um pouco disso da Bianca e da Ana Cláudia, né? Eu me formei recentemente. E meu tema da monografia foi a importância da rede de apoio social para as famílias monoparentais femininas negras. E eu fui conhecer muitas das escritoras, né, negras a partir do meu TCC. Na faculdade, tive pouco contato, assim, se eu não me engano, foi só em um semestre. E para eu poder fazer o meu TCC, assim, foi um desafio muito grande e muito enriquecedor, porque eu tive acesso às leituras da Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Angela Davis, e por aí vai, que são muitas, e são livros muito ricos, né? E da Djamila Ribeiro também, né? Da Carla Cotirene, eu sempre troco o nome dela, assim. Mas são mulheres muito potentes e leituras potentes, assim. Vinícius, que era o próximo.
Boa noite, tudo bem? Vocês estão Boa me ouvindo bem? noite. Meu fone tá um pouco ruim. Então, eu não ia falar, mas passa tantas ideias, escutando tanta gente legal falar, que a gente pensa, não posso perder a oportunidade. Não sei se tem mais homens aqui, né? Mas tentei, assim, criar uma ordem para poder falar e ser bem breve, para dar oportunidade para outras pessoas. Falando sobre a Antônia, eu assisti quando era uma série ainda, depois que foi virar filme. E aí hoje, lá em 2006, 2007, vendo a série e olhando para trás, eu fico pensando o quanto deve ter sido desafiador para as protagonistas, né, ou para elas chegarem ali, né, como mulheres pretas, assim, de periferia, e passar toda uma luta, colocar elas na TV, no horário nobre, num país muito racista, e eu acho que é uma vitória. E também penso que o quanto isso despertou para muitas pessoas a questão do empoderamento feminino, e o quanto a gente ainda lutou e ainda conseguimos muitas coisas, né? Eu falo a gente porque eu me incluo no meio de vocês mulheres, mas o quanto a luta ainda tem que ser mais apoiada, né? Como a Clô disse, né? Tem que ter união. E um relato meu, assim, que eu sou gay, sou negro e trabalho no setor logístico. Então, é um setor 100% masculino, onde eu não escondo a minha sexualidade, mas as pessoas me veem como uma pessoa frágil pelo fato de ser gay. Então, para conseguir me promover é uma dificuldade, porque as pessoas acham que eu não vou dar conta por ser uma profissão 100% masculina. Eles acham que eu não sou homem. Então, quando a gente tem alguns debates na empresa, eu fico vendo eles falando que a gente vai abrir vaga, mas não contrata a mulher porque a mulher fica grávida. Então, se a gente precisar dela, vai ser complicado naquele momento. E eu fiquei num período da minha vida muito confuso se eu ia manter a minha vida na logística. Eis que encontro a Clotilde, que me ajudou, e ela falou comigo assim, cara, vai lá e faz uma logística mais humanizada, e vamos junto que a gente vai trabalhar nisso. E eu comecei a colocar em prática essa logística mais humanizada. E hoje o meu setor, assim, eu posso falar que onde eu trabalho é um setor assim 100% acolhedor. Um setor assim que eu sou o único homem no meio de 9 mulheres. Então assim, eu falo, cara, como é bom estar dentro desse setor onde tem mulheres que cada dia mais têm provado o quanto elas são incríveis e maravilhosas. E completando uma frase da Cláudia, que eu costumo dizer para as minhas amigas, que homens fracos têm medo de mulheres fortes. Então, quando elas falam assim, eu quero namorar, mas o cara não me dá valor, eu falo, cara, ele foi embora porque ele é fraco. Então, é isso. Estou emocionado, estou um pouco nervoso também, mas quero agradecer a oportunidade de falar e dizer o quanto eu sou apaixonado por vocês, mulheres. Tenho muitas coisas para contar, mas deve ter mais gente querendo falar aí. E é isso, obrigado. Obrigada pela sua fala, Vinícius. Obrigado eu. A Clotilde colocou aqui, né? Sim, Vinícius, se hoje nós percebemos como contemporâneo o enredo do filme, há 15 anos atrás, elas foram precursoras e desbravadoras. Priscila? Antes de falar de uma questão, quero fazer meu momento merchan, né? Quero relembrar aqui que esse evento, né, essa mesa, ela é das 4 comissões, né? Da Comissão de Psicologia, Gênero, Mulheres e Questões de Gênero, sede e subsede de Divinópolis, e da Comissão de Psicologia e Questões Étnico-Raciais de Belo Horizonte, da nossa subsede de Divinópolis. Então, se vocês vocês psicólogos querem pertencer a essa nossa comissão, podem procurar a gente fazer parte do nosso grupo. Tem dia que está muito Ô, Pri, eu te badalado. empresto, tá? Eu quero. Eu levo lá para você. Eu quero. Tem dia que ele está muito badalado, tem dia que ele está mais tranquilo, mas a gente tem muita tranquilidade de falar lá. Eu tenho um ponto que a gente
não comentou tanto, eu acho que vale a pena a gente entrar, mas eu quero pegar um gancho até nisso mesmo que o Vinícius falou. Que bom que você falou, Vinícius. É o ponto da heteronormatividade que tem em Antônio, né? Quando o personagem lá, né, as meninas encontram os dois, né, ele e o namorado no chão, e aí se segue, né, uma sequência de eventos, o Vinícius trouxe um ponto muito importante. Quando o homem ele se assume homossexual, o primeiro xingamento que ele recebe é de não ser homem, e ser o quê? Mulherzinha, ou mulher, ou querer ser mulher. Então, isso é muito marcante, o quanto que o nosso gênero ele é utilizado no lugar de menor valor, claramente, descaradamente. E em Antônia é dito isso, num dos momentos finais lá do filme, tem um momento lá da van, em que ela pede um adiantamento e o cara fala para ela assim, tô sabendo que agora você está sendo o homem da casa, né? Porque ela fica na casa onde aquele garoto está se recuperando da perna, né? Ela permanece lá. Então, olha só, ela, porque ocupava naquele momento um lugar de provedora, ela não torna-se uma mulher responsável ali da guarida, ela se torna o homem da casa. E ele, pela sua sexualidade, se torna ali a mulher, né? Passiva ali dentro daquela casa, né? E o quanto que isso é usado ali, e não só nesse momento, mas no momento em que aquela personagem agride o jovem. Gente, eu não sei vocês, mas eu tive um misto de sentimento bem problemático naquele momento. Porque havia parte de mim que se conectou com a situação pensando ali na homofobia que tinha acontecido, porque eu não sei se vocês vão se recordar, recapitulando, lá no início do filme ele expulsa o garoto. E o garoto age com agressividade, né? E depois o interpela. E eu fiquei assim, e interpela de várias, e falando várias coisas, né? Assim, quem é você, né? E aí a gente pensa novamente a questão da sexualidade. Eu fiquei com misto, assim, eu não queria que ele tivesse morrido, não, mas que os safanões eu não achei ruim, eu não vou mentir para vocês, eu não achei ruim o safanão que ela deu nele, não, entendeu? Eu não queria que ele tivesse morrido, não só porque ela ia para a cadeia, mas enfim, né, por causa de outras várias coisas, outros vários pontos que a gente poderia ficar aqui muito tempo. Mas um outro ponto, assim, só para fechar, quando elas estão descendo, antes dela bater nele, eu não sei se vocês repararam, ele começou a fazer uma cadência, assim, falou do rap, vocês cantam rap, não sei o quê, e elas começaram a me dar ideia, rebola mais, não sei o quê, e começou a falar do corpo, né, a hipersexualização. E aí, quando isso não colou, ele foi para a parte de quê? Falar da sexualidade delas, da orientação sexual, a um nível, não, eu sei que é irmã do tal cara lá, às vezes você está mais para lá do que para cá, eu não lembro a fala certinha, mas ele falou algo assim, às vezes você está mais para lá do que para cá. A irmã corta para um lado, o irmão corta para outro. Isso, obrigada, Ana, obrigada, exatamente, e aí exatamente um dos momentos em que ela que pega não só, né, a parte afetiva, né, dela ali com o irmão, mas enfim, talvez outras questões. Mas é muito importante como o filme aborda isso. Sim. Se querem fazer parte do grupo, me chamem. Vou deixar meu número no privado, aqui no chat, quer dizer. A Lívia até colocou aqui, né, no chat, que, na verdade, em nossa cultura, as mulheres, principalmente residentes na zona rural, carregam em si toda a dimensão da vida das mulheres negras. E, além de exercerem multitarefas, a maioria sofreu violência doméstica. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Eu. Alguém falou aí, eu. Cláudia me convocou em algumas partes assim na fala dela. Uma delas foi a questão da mãe, né? A nossa responsabilidade na maternidade. E eu passei assim a minha adolescência, a primeira parte na juventude, né? Imaginando ser mãe, e sempre pensei muito em como seria ter uma filha, criar uma mulher nessa sociedade, e a deusa, o universo, me concedeu 2 filhos homens. E
é muito interessante como que nós somos convocadas a todo momento a rever o nosso posicionamento para não repetir os comportamentos que vão incutir neles comportamentos machistas, por mais que nós nos vejamos e nos identifiquemos como feministas. E quando eu estava no 5º período da faculdade, nós fizemos um trabalho interdisciplinar e um dos grupos da minha sala montou uma apresentação de teatro onde, em pequenos quadros, eles representavam cenas de algo que ainda era muito pouco falado, mas que já vem crescendo mais, e a comissão está terminando, está finalizando um folder a respeito, que é sobre os micromachismos. Então, é realmente muito importante nós pensarmos a nossa conduta, medirmos a água e o fubá, adorei essa expressão, Cláudia, porque nós muitas vezes, mesmo quando não queremos, nós reproduzimos esse comportamento, né? De dar o espaço de privilégio para o homem, mesmo quando nós vivemos a nossa vida em função de um empoderamento e de um protagonismo feminino. E Joelci, mais cedo você falou também, se alguém queria trazer um caso, né, de um consultório que pudesse retratar um pouco disso que a gente está falando. Eu acho muito interessante um atendimento que eu fiz. Eu trabalho muito com psicoterapia breve, né? É muito um perfil meu, um diferencial do meu trabalho. E eu vou chamar de Cida, essa senhora que veio para um atendimento, e ela veio após o falecimento da filha. Ela perdeu a filha de um câncer grave, né? Muito devastador, que chegou e, em 6 meses, matou essa moça assim, no auge da juventude, da produção de vida. E essa mãe chega no consultório, a partir do encaminhamento do grupo, né, de atendimento social, que a gente faz, muitos de nós aqui fazemos parte, e sentou no sofá e começou a falar que ela tinha perdido a filha e que ela estava sofrendo muito, mas ela não estava sabendo como ajudar o marido e o outro filho. E aí eu perguntei, tá, mas e você? Como que você tá? Ela disse, não, eu estou segurando a onda. Eu falei assim, mas por que você está segurando a onda? Você perdeu sua filha. E essa mulher desaba na minha frente, chorando horrores, chorando muito. Acolho esse choro dela, assim, a minha psicologia é uma psicologia muito humanizada, eu abraço, né, Vinícius, eu abraço no consultório, e ela, quando ela finaliza o choro, passado muitos momentos, era um primeiro atendimento, eu sempre reservo um tempo maior para quando eu faço para a anamnese, né, de um primeiro atendimento, e ela fala assim, tinha 3 semanas que a filha tinha falecido, e aí ela fala assim, foi a primeira vez que eu chorei a morte da minha filha. Porque ela estava o tempo todo sendo a esposa consoladora do marido, a mãe consoladora do outro filho, a avó consoladora dos netos, mas não tinha se permitido sentir o luto pela filha. E foram atendimentos onde ela vinha para o consultório para chorar. Ela vinha chorar a tristeza da morte da filha, porque no ambiente familiar ela precisava manter a postura daquela que cuida, daquela que da consoladora. Né? E foi uma psicoterapia breve, foram 2 meses de atendimento, onde espero ter ajudado que ela entendesse que ela não precisa assumir esse lugar de guerreira o tempo todo. Né? E como você falou também, né? E eu coloquei por escrito mais cedo no chat, uma coisa que a gente precisa aprender, né, ainda, né, eu falo até mesmo de mim, e repartir isso com as outras mulheres, não só as nossas pacientes, mas todas as mulheres com as quais a gente convive, é que nós não precisamos ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Né? É só na ficção a Mulher Maravilha, né? Ela só existe na ficção. E porque essas mulheres negras não podem sentir, né? Não podem chorar, tem que estar sempre nessa posição do cuidado, do consolo, né? Muito bom, Clotilde.
Mas alguém gostaria de trazer alguma questão? Ou não? Ô, Tilde, nesse caso que você contou, né, relatou, é interessante que ela se permitiu chorar, pelo menos ela conseguiu isso, né? Em alguns atendimentos, mulheres mais de meia idade, 50, 55, muitas vezes nem conseguem chorar, né? E de minimizar algumas situações que são graves, por exemplo, assim, quando eu era pequena, meu pai me batia muito, ou até de ter sofrido algum tipo de violência sexual mesmo, minimizar isso assim, foi só uma vez, né? Não fez isso mais, né? Então, assim, de minimizar e falar assim, olha, mas isso era normal, fez parte da minha vida. Como se não pudesse se falar disso para curar essa dor. É uma dor que tem que ser carregada, que tem que ficar ali sobre as costas, não pode ser dividida. E como se fosse normal, e não é normal. Sofrer o tempo todo não é normal. O sofrimento não é normal, né? A gente tem as dificuldades, tem a necessidade de superação, mas o tempo todo você estar diante de uma necessidade de guerrear não é normal. E a gente cai naquela questão, né? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida dessas mulheres que cuida de tantos outros, né? Mas alguém gostaria de falar? Senão eu vou começar a finalizar. Gostaria de trazer uma parte também que não foi falada aqui, né? Que quando um dos empresários, eu entendi ele como um empresário delas, né? Que levava elas para o lugar para cantar, e em um momento ele fala com, eu não lembro também o nome, mas que ele fala assim, não devemos esmorecer quando o primeiro problema aparece, né? Só que não é o primeiro problema, tinha outros problemas, né? Questões familiares, o grupo que foi a rede de apoio, de afeto que elas tinham, né? Ali que foi meio que separando, né? Então não foi o primeiro problema, tinha outros problemas, né? E com isso, para encerrar, eu vou ler um trecho da música que elas cantaram, né? Que era a música assim que elas apresentaram no primeiro show. Eu achei muito interessante, que diz o seguinte: não vou desistir, ninguém vai me impedir. Eu tenho força para lutar, não vou desistir, não vou desistir. Ninguém vai me impedir. Sei que é difícil para viver. Se eu estou aqui, é para vencer. E é sobre isso que nós possamos nos fortalecer, né? E fortalecer umas às outras, mas entendendo também que ao cuidar de alguém também precisamos e merecemos cuidados. E, gente, acho que eu gostaria que, né, quem está com as câmeras fechadas, abrir para a gente poder tirar, registrar esse momento, né, desse encontro, que foi muito gostoso, né, esse debate, as experiências, as falas. Estou aqui esperando para que possam abrir a câmera. Rodrigo, como que faz para aparecer todo mundo assim no quadradinho? Eu acho que tem muita gente. Talvez você vai ter que tirar o print de duas telas, dessa e da próxima. Beleza, então só um minuto. Você pode colocar na visualização de exibição da galeria, os 3 pontinhos lá em cima. Eu não A sei. gente pode fazer o print aqui para você também. Ah, foi. Então, no 3.
Um, dois, três. Prontinho, gente. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui presentes. E foi muito bom. E até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigado, gente. Obrigada Ótima noite. pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Deixa eu sair daqui. Socorro. Ai, Jesus.